Boa noite, pessoal. Meu nome é Elisete e agora a gente vai apresentar para vocês o segundo artigo da disciplina de reconhecimento sintático. O nome do artigo é A Generalized Early Parsed for Human Activity Parsing and Prediction. O nome dos autores está colocado aqui. O artigo foi publicado no ano 2020. Então, vamos lá. O conteúdo da apresentação é a motivação e o contexto, os objetivos do artigo, o método e abordagem, os experimentos e os resultados e, finalmente, as contribuições, ok? Então, a motivação e o contexto. É importante falar que o entendimento e a compreensão das atividades humanas a partir de vídeos é uma área muito interessante para os pesquisadores. Alguns cenários requerem que possa ser feito tanto reconhecimento como previsões futuras de atividades humanas. É importante falar que, nesse contexto, o reconhecimento também pode ser chamado de parsing ou análise sintático, ok? Um exemplo poderia ser um robô auxiliar, sim? Um Future Rehabilitation Partner precisaria reconhecer a atividade humana atual para ele fornecer assistência voltada para o futuro. Reconhecer e fazer uma previsão futura de atividades humanas, ok? Então, essa seria uma motivação do artigo. Dito isso, é importante falar também do objetivo. Portanto, os autores precisam encontrar uma solução conjunta de fazer o reconhecimento e previsão futura de atividades humanas em vídeo. Os autores, eles consideram duas perguntas de pesquisa. A primeira, qual seria uma boa representação da estrutura das atividades humanas? E a outra, qual seria um bom algoritmo de inferência para lidar com essa representação? Neste contexto, a palavra inferência, ele vai se referir ao reconhecimento e não ao aprendizado, ok? Então, eles vão propor utilizar gramáticas livres de contexto, probabilísticas, para representar a estrutura das atividades humanas em vídeo. Além disso, vão propor um algoritmo para reconhecer e fazer previsões futuras de atividades humanas, ok? Falando um pouco desse algoritmo, o nome que eles colocam é o Generalized Early Parsed, que na tradução é análise sintático generalizado de nome Early, ok? Esse algoritmo está baseado no algoritmo Early Parsed, que foi publicado pelo autor com o mesmo nome, no ano 1970, que na verdade é um algoritmo para análise sintático para gramáticas livres de contexto, ok? Então, esse algoritmo novo, esse algoritmo proposto, ele está baseado neste algoritmo daqui, ok? O método. Então, a primeira coisa que fazem os autores é representar as atividades humanas utilizando gramáticas livres de contexto probabilística. Então, os autores fazem-nos lembrar os conceitos de uma gramática livre de contexto, que, na verdade, as regras de produção têm esse exemplo daqui, esse modelo daqui, onde a restrição é no lado esquerdo, que deve ter apenas um símbolo não terminal, e para ele ser probabilístico, pois é associado uma probabilidade a cada regra de produção, ok? Logo, os autores mostram um exemplo da gramática probabilística da atividade humana de fazer um cereal, de preparar um cereal. Então, eu coloquei aqui a imagem justamente dessa gramática, ok? Que na verdade é uma árvore com nós.
onde os nós amarelos, eles vão representar os nós ORT, que na tradução são os nós OU, ok? Ou seja, a raiz, ele vai percorrer, ele vai ir para o nó atividade 1, ou ele pode escolher atividade 2, ou pode ir para atividade 3, ou pode ir para atividade 4, ok? Então, cada nó ou ele vai representar uma alternativa que pode ser escolhida, ok? E para cada alternativa, ele vai ter uma probabilidade, ok? A probabilidade que está colocada aqui no exemplo. E a somatória, a soma dessas probabilidades para cada nó vai ser de 1, ok? Temos também os nós de cor verde, que na verdade representam os nós AND, ok? Os nós AND, na tradução, são os nós I, que eles vão representar a combinação. Os nós I, eles, por exemplo, aqui no atividade 5, ele tem dois caminhos, duas arestas que saem desse nó daqui. Então, ele vai percorrer os dois caminhos, logicamente em uma ordem. E essa ordem associada está colocado aqui num círculo com um número. Ou seja, ele vai primeiro ir por esse caminho daqui, que vai para o nó o 1, e logo ele vai ir para essa folha, para essa ação simples, que é pouring a milk, que é colocar a leite. Ok? Então, essa daqui é a gramática probabilística que vai representar, que vai ser a forma de representar a estrutura das atividades humanas. Ok? Nesse exemplo, a gente viu o exemplo de como preparar um cereal. Ok? Logo, é apresentado o algoritmo de análise sintático, ok? Então, nesta imagem daqui, a gente vai poder olhar um pouco o processo da análise sintática. Temos aqui a sequência de frames de entrada, que eles, utilizando um classificador, eles são traduzidos numa linguagem natural, por exemplo, que na verdade descrevem o que está sendo feito nesses frames, ok? E logo são colocados na árvore END-OR, na árvore de derivação de prefixos, ok? Que a gente já viu na parte de representação estrutural das atividades humanas, ok? Então, temos aqui a raiz, os nós END e os nós OR, e, na verdade, essa aresta em negrita, ele vai representar o caminho mais provável a ser percorrido, ok? E a letra E, ele vai indicar que finalizou a ação, ok? Então, por exemplo, ao percorrer a partir da raiz, temos aqui o rich box, sim, que na verdade a saída final do processo de análise sintático, vamos ter frases que vão representar as ações que são apresentadas nos frames. Por exemplo, aqui em vermelho, rich box, temos o por cereal, de colocar o cereal, sim, e ao terminar, temos esse rich milk, que é colocar a leite, que é o caminho mais provável, sim, que a gente vai colocar aqui no box, que vai ser a predição, ok? A gente vai prever, vai prever o que vai acontecer no futuro, que primeiro rich box, por a cereal, e finalmente ele vai colocar a leite. Ok? Então, essa daqui é uma descrição geral do processo de análise sintático, ok? Como é feito isso? Bom, o objetivo geral dos autores de analisar sintaticamente uma sequência de dados, que nosso contexto, essa sequência de entradas são os frames de um vídeo, utilizando uma gramática livre de contexto probabilística, é encontrar a frase, sim, que melhor explica essa entrada com a máxima posterior, ok? Então, essa
essa entrada com a maior probabilidade vai ser representada por como uma L estrela, que vai ser igual à máxima posteriori, a máxima probabilidade desse caminho, dessa L, dada a sequência de dados de entrada e dada a gramática, ok? Então, os autores colocam também o algoritmo, o pseudocódigo do algoritmo proposto, onde entradas é a gramática de e uma matriz de probabilidade de cada frame, ok? E a saída do algoritmo é essa string L estrela, que na verdade é essa frase que vai representar, que vai ter a maior probabilidade de percorrer essa árvore de prefixos, ok? Então, essa daí é explicar, na verdade, é o método do artigo. Ok. Então, agora, logo de falar um pouco do método, foram feitos alguns experimentos e foram mostrados alguns resultados, ok? Então, o método proposto foi avaliado em tarefas de detecção e tarefas de previsão futura de atividades. Para isso, foram utilizados 3 bases de dados diferentes. Temos aqui a lista dessas bases de dados. E também, para avaliar, na verdade, o método proposto, a robustez do método, este método proposto foi comparado com outros métodos do estado de arte. Aqui a gente colocou alguns desses métodos, porque, na verdade, são vários métodos do estado de arte que utilizaram os autores, ok? Por exemplo, temos aqui um modelo de campos aleatórios de Markov, um grafo em Dior, sim, temos também um classificador de previsão simples, outro método do estado da arte, ok? Então, a gente vai ver os experimentos realizados e os resultados em cada um dessas 3 bases de dados. Aqui a gente vai começar com a base de dados CAP 120, que na verdade é uma base de dados que contém vídeos de pessoas que fazem atividades diárias e cotidianas. Ok. Temos aqui também os resultados de fazer as comparações com outros métodos dessa base de dados aqui, ok? Temos aqui, por exemplo, os resultados da tarefa de detecção, utilizando essa base de dados aqui. Temos nas filas os outros métodos do estado de arte, temos aqui o método proposto em amarelo, e nas colunas temos a avaliação das métricas que foram estabelecidas para fazer esses experimentos, ok? Por exemplo, aqui o micro PR, ele vai representar a porcentagem da classificação, das classificações corretas que foram feitas, ok? Então, aqui em negrita, temos também os resultados da abordagem proposta neste artigo, ok? Temos também o resultado da tarefa de predição, temos também a avaliação das métricas e temos também aqui os métodos, ok? Então, nessa base de dados, as comparações com outros métodos mostraram que o método proposto supera significativamente aos métodos do estado da arte na tarefa principalmente de reconhecimento, ok? A segunda base de dados utilizada para os experimentos foi a Watch and Part Dataset, que na verdade é um conjunto de dados que contém vídeos de ações esquecidas, ok? Quando a gente fala de ações esquecidas, é, por exemplo, um vídeo onde a pessoa pegou a leite, a garrafa de leite da geladeira, ele utilizou a leite, ele colocou no cereal e ele esqueceu de retornar a garrafa na geladeira. É uma ação esquecida, ok? Então, esse conjunto de dados aqui, essa base de dados, ele contém vídeos desse tipo, ok? É apresentado aqui também alguns resultados de fazer as comparações com outros métodos do estado da arte, utilizando essa dataset.
tanto para a tarefa de detecção, temos aqui os resultados, que na verdade são as avaliações das métricas mais altas para o método proposto, e também para a tarefa de predição, comparado com outros, neste caso, com outros poucos métodos do estado da arte, e em negrita estão colocados os resultados, que, fazendo uma comparação rápida, são os mais altos, não? Na verdade, são as avaliações das métricas estabelecidas, ok? Precisão, recuo, ok? Bom, então, nesse caso, para essa base de dados, os experimentos, utilizando este segundo conjunto de dados, mostraram a robustez do método proposto, ok? Bom, finalmente foi utilizada uma terceira base de dados de nome Breakfast. Consiste em uma base de dados que contém longos vídeos de atividades humanas cozinhando, atividades de culinária, ok? Eu coloquei aqui uma sequência de frames de um vídeo de uma pessoa fazendo, ou na verdade cozinhando, ok? Então, aqui na tabela 8 é apresentado os resultados da tarefa de detecção, utilizando essa base de dados e comparando com os outros métodos. Ok, segundo os autores, todos os experimentos mostraram que o método proposto por eles funciona muito bem em tarefas de reconhecimento e previsão de atividades futuras, ok? Então, finalmente, as contribuições do trabalho, neste caso, neste artigo, traz duas contribuições principais, também segundo os autores, ok? O primeiro, o algoritmo, a primeira contribuição é o algoritmo de análise sintático proposto para gramáticas livres de contexto, que ele vai operar diretamente com a sequência de dados de entrada, neste caso, frames de vídeos, ok? E a segunda contribuição propõe um algoritmo de previsão de atividades futuras que naturalmente integra-se com o algoritmo de análise sintático, com o algoritmo de reconhecimento, ok? Então, é isso. Muito obrigada.